Olá! Esse vídeo aqui será o vídeo de revisão, tá? E também eu vou passar alguns exercícios. Então, vamos lá. Primeiramente, né, para quem quiser dar um apoio, né, tem o material de percepção de padrões e o tratado de inteligência que vocês podem procurar no Amazon. Né, tá lá como e-book. E é um material complementar a esse. Né, são materiais diferentes. Né, esse aqui é como se fosse um terceiro, só que ele está meio que baseado nos outros. Né, eles são complementares. A percepção de padrões é o material sobre a introdução às artes, né, que é o que eu puxo um pouco para cá. E a Tratado de Inteligência é umas ideias que me vieram depois de fazer a percepção de padrões. Eu vou falar um pouco sobre elas no final porque vai agregar aqui, né, no conteúdo. Mas vamos voltar para cá. Né? As aulas não, os vídeos que tiveram nas últimas semanas foram, né, em ordem, a relevância do estudo das culturas locais, né, Gurgel ou da literatura, Melquisedeque ou da formação do imaginário, Introdução geral às artes e Coração. Esses outros vídeos são complementares, não era necessário assistir, a não ser que você quisesse. Sim, antes de mais nada, né, caso você faça os exercícios, que eu vou passar exercícios, né, não é obrigatório fazer nem nada, mas eu vou dar uma sugestão. Vocês podem pensar em outros, inclusive. Caso você queira passar para alguém, você pode passar, ou se quiser passar para mim, né, para eu dar uma olhada, dar uma lida, se quiser eu posso comentar, ou não, você pode passar sem nenhum compromisso. Você pode mandar para este e-mail aqui que vai ficar, né, disponível para essas coisas. Tá? viniciussilvalesser@gmail.com. Ou vocês podem falar nos comentários também, mas como eu não sou um canal, esse canal não é um canal muito cheio de pessoas comentando, né, se abrindo, expandindo as questões, colocando perguntas, etc. Então, né, pode ser que você se sinta mais à vontade se mandar por e-mail ou não, né, fica a seu critério, só abrindo possibilidades. Então vamos lá, vou começar os resumos, né. Então, primeiro, relevância do estudo das culturas locais. Né? A ideia aqui era basicamente tentar passar. O centro disso aqui tudo, no geral, é passar para vocês a sensação de que, opa, existe um motivo, existe um espaço dentro de mim que vale a pena preencher com esse tipo de busca. Né? Porque, por exemplo, eu posso falar sobre a função da literatura 1000 vezes para vocês. Vocês podem ouvir Rodrigo Gugel, vocês podem ouvir Paulo Cantarelli, vocês podem ouvir não sei das quantas. Mas na hora que você para de ouvir, que você volta para sua vida comum, você esquece aquele conteúdo. Porque isso é normal esquecer. Quer dizer, você escuta uma frase, você gosta da frase, aquilo te empolga, mas se aquilo não interiorizou dentro de você, se aquilo não abriu um buraco dentro de você, você não precisa ir atrás daquilo. Né? Você não precisa continuar. Né? Ao contrário, se o buraco foi aberto, você pode não ter a forma de expressão, mas você vai achar um meio de exprimir aquilo de um jeito ou de outro, mais cedo ou mais tarde. Né? Então, esse, de certo modo, é o grande problema da educação, o grande problema de toda essa questão, enfim, Olavete, etc. Que é o que? Não adianta dar para você conteúdo em si. O conteúdo ele só preenche a sua memória com alguns elementos, mas a grande sacada, o grande poder da coisa é quando você percebe que aquilo é algo que vale a pena para sua vida, aquilo é algo essencial na sua vida. Então é mais importante você achar um motivo de, por exemplo, para que literatura me serve, para que ela me serve, não é servir para os outros, não é servir genericamente, é servir para você, do que propriamente, né, você ler uma lista de funções da literatura. Porque, para puxar exemplo de literatura, eu posso criar 1000 funções, eu posso dizer que serve, né, eu lembro que eu comecei a pesquisar sobre essas coisas quando eu vi uma lista, eu lembrei de uma lista que eu vi na escola, que era tipo, se você ler literatura, você vai ter mais vocabulário, você vai ter mais não sei o que, você vai conversar melhor com as pessoas. Eu digo, rapaz, para esses usos, primeiro que não me interessa. Mas, por exemplo, vocabulário, qualquer coisa te dá vocabulário, se você ler com a intenção de pegar vocabulário. E eu lembro que literatura, eu comecei a ler no terceiro ano, né, de maneira esparsa, qualquer besteira que vinha na minha frente. E eu lembro que eu tinha uma grande dúvida da escrita da palavra talvez. Eu não sabia se escrevia junto ou separado. E eu li literatura e aquilo não ficava na minha memória. Então como é que você vai dizer que ler literatura vai fazer você automaticamente saber as palavras, aprender vocabulário, se eu saía do livro sem saber escrever o talvez? Então eu fiquei muito em dúvida dessas coisas. Né? E realmente, né, não é assim. Quer dizer, é melhor você ter primeiramente a intenção de pegar aquilo, e aí você vai ler o livro para fazer isso. Senão, não. Vai ter alguma função, alguma utilidade passiva, mas não agrega, não é eficiente o uso. Né?
Mas de repente você pode se questionar, para que a literatura em específico me serviria? Quanto mais você entrar, você nunca fez totalmente a resposta, você deixa ela aí abrindo e sugerindo novas possibilidades, e aí quanto mais você entra dentro de você, nas suas utilidades, mais você vai entrando na utilidade específica da literatura, ou do que quer que seja. E aí sim, aquele buraco ele é aberto em você. Então você vai entender para que aquilo serve para você. Quando você sabe para que serve para você, aquilo se torna parte de você. Fora isso, é uma utilidade externa que geralmente você não vai estar. Não é o centro da sua vida que está ali se organizando. É um pedacinho separado que você organizou, geralmente por um motivo que não é tão relevante assim. É um motivo secundário, terciário e etc. Ah, e aí a gente pode falar, por exemplo, do medalhão do Machado de Assis e etc. Eles só acontecem porque a pessoa não achou um motivo central da vida dela para que ela encaixe aquele objeto. Então, esses vídeos, de certo modo, são para isso, para tentar incentivar vocês a perceberem isso. Eu posso não estar sabendo fazer direito, mas a intenção era essa, tá? A intenção é essa. Então vamos lá. Dito isso, né, esse primeiro vídeo é em relação a culturas locais, né? Então a ideia que eu fui passando aqui, só para constar, eu não revisei os vídeos, tá? Eu tô falando de cabeça. Então pode ser que eu dê um pouquinho fugida, mas tá, eu sei mais ou menos o que eu falei, né? Esse primeiro foi para mostrar o seguinte: comece a observar o seu ambiente, o seu local, e perceba que ali tem muita coisa, né? Ali tem arquitetura, ali tem um modo de se vestir, ali tem um modo particular de falar, que não é exatamente o mesmo que passa na TV, que passa em outro estado. Ali tem várias coisas, né, que provavelmente você não está prestando atenção, né? Então a intenção do vídeo é, em primeiro lugar, fazer você aprender a prestar atenção. Peraí, opa, como é que é a arquitetura desse lugar? Como é que ela está sendo organizada? Qual a diferença da arquitetura daqui para colar, né? Tem mais casa? Tem mais prédio? Era casa e virou prédio? Como é que são os prédios? Como é que é o modelo desse tipo de prédio? São tudo igual? É diferente? Como é que é o clima desse local? Como é que é o tipo de calçamento? Tem saneamento básico? Não tem? Tem muito fio? Não tem fio? Como é que são os carros? Como é que são as motos? As pessoas andam no meio da rua ou andam mais pela calçada, né? Geralmente cidade pequena, o pessoal anda no meio da rua mesmo, não quer nem saber de carro, porque o carro era uma coisa que veio depois, né? Então eles não se acostumaram ainda. E não é necessário se acostumar à ideia de você ter que andar só na calçada. Então, o que é que todos esses fatores, né, externos que você pode ver, né, observar, vão te dando para compreender o ambiente que você está, né? E aí entra a pergunta: por que conhecer o seu ambiente? Esse não é um exercício, mas esse é o mote. Né? Para que conhecer o seu ambiente? Por que conhecer o seu ambiente? Né? É um ambiente onde você foi criado, onde você nasceu, onde seus pais provavelmente nasceram ou tiveram aquele ambiente teve alguma influência na criação deles. Se não é a cidade que você mora, não é a cidade onde seus pais nasceram, não é a cidade onde você nasceu, mas procure saber qual é essa cidade, comparar, inclusive a arquitetura de um lugar para outro, e você vai ver que todo esse conjunto de relações ele está em você, né? Quando você compara com outra cultura bem distante, por exemplo, eu gosto de pegar o Japão porque é muito distante, você percebe isso, né? A gente teve uma certa formação pop, né? Do Domingo Legal, Banheiro do Gugu, Tiazinha, deixa eu ver, Desi Gonçalves, Ratinho, Maquito, Caso de Família, as novelas da Globo, Chaves, enfim. E aí pode variar alguns casos específicos, né, dependendo da sua subcultura. Mas perceba que, né, alguém no Japão não teve nada disso. Né? Então todo esse rastro comum que a gente usa para se relacionar uns com os outros, mesmo que seja na hora da piada, na hora da brincadeira, para se aproximar um pouco mais, lá não tem. Não tem na Rússia, não tem no Japão, não tem na China, não tem nos Estados Unidos, não tem na Argentina. Não tem nem no México, provavelmente. Então, tudo isso, esses elementos que estão presentes na sua formação, eles te formaram, eles estão em você, eles estão na sua cabeça. Então, tomar consciência desses elementos, né, vai te mostrar como que eles te moldaram em alguma medida, em que eles te moldaram e como é que você pode tomar posse disso. E eu estou falando desses elementos pop, mas também os elementos da arquitetura, os elementos da sociedade, as tendências da sociedade, a maneira de se portar da sociedade. E quanto mais você absorve, né, o histórico do tipo da maneira de vivência das pessoas dessa cidade ao longo das gerações, por exemplo, você percebe como foi a vivência dos seus pais, a vivência dos seus avós, né? O exemplo mais comum a minha geração falou muito sobre a brincadeira da Havaiana de pau, né? Que é assim: ah, eu sou gente hoje porque eu apanhei de chinelo da minha mãe, aí tem o chinelo teleguiado, etc.
Então vamos botar assim, digamos que os pais da gente estão em torno de 50 e 65 anos, né, em torno. Essa faixa etária, mais 55 e 65 é melhor. Essa faixa etária dava pisa com chinela. Beleza. Mas essa faixa etária já é uma exceção do passado. Quando eu digo passado, eu estou pensando no passado do Nordeste. Por quê? Antes disso, essa geração passou por um processo de transformação do Brasil, de industrialização do Brasil, de higienização do Brasil, que ah, gerou a chinela. Mas antes da chinela era chicote, era cinto, era bater com a criança no chão, era várias outras coisas que uma pessoa mais velha, ela lembra dos pais dela com ela. Então, ela não está pensando na Havaiana, ela está pensando no resto das outras coisas que, visto do ponto de vista de hoje, é facilmente qualquer pessoa olharia e dizer, não, isso é agressão infantil brava. Braba, desculpa. Mas você olha para seus pais e você diz, não, mas aquilo não era agressão, aquilo era uma forma de educar, etc. Só que geralmente, né, as pessoas estão vendo esses ângulos diferentes, né, o passado mais passado e o passado recente. Então tomar posse disso te dá uma espécie de compreensão das questões que estão sendo colocadas publicamente hoje, porque geralmente quem está falando publicamente não tem essa consciência histórica suficiente para perceber que o passado não era exatamente uma coisa linda, perfeita e maravilhosa. Ele tinha problemas, né? E a história é o processo de tentar fazer com que a sobrevivência mútua aconteça de uma maneira mais confortável para todos, né? Mais justa, mais simples. E aí a gente toma decisões que às vezes são melhores, às vezes são piores, mas para você tomar posse disso, você precisa ter uma base de comparação. Essa base de comparação é a sua história. Quando eu digo a sua história, eu digo rastrear as suas raízes, né, até o máximo possível e compreender esses personagens que fizeram parte, que você tem acesso diretamente, né, que é da sua cidade, da sua família e da família da sua família. Você vai abrindo e adquirindo essas narrativas para ter posse disso. Então esse é mais ou menos o tópico, né, da estudo da culturas locais. Né? Isso vale também para qualquer um dos objetos específicos, né, na arquitetura, as outras artes, etc. Gurgel da literatura, né, é abrindo essa questão pelo tópico da literatura, né, para você aprender a perceber, né, quais são os modos de classificar a literatura de maneira que você consiga tirar proveito dela. O que é que a literatura oferece? Ela oferece basicamente situações humanas, né, por variedade de extensão, né, tipo como é a vida de um médico, como é a vida de um juiz, como é a vida de um santo, como é a vida de. Aí já está indo pro vertical. Né? Como é a vida de uma pessoa encapetada, como é a vida de alguém que está sendo dirigido pelo demônio, como é a vida de alguém que comete um grande erro, conscientemente ou sem perceber. Assim vai, né? Com as redenções, as quedas, enfim, redenções e quedas, em resumo, né? E contextos, né, situacionais de cada local. Então eu vou fazer mais ou menos umas classificações, né, sobre isso, entre uma descrição que só vale para você entender uma pessoa, né, um sujeito, e claro, o que ele representa, outras pessoas como ele. Eu considero isso uma má literatura, com exceção de quando essa pessoa toma a sua vida para compreender algo mais profundo. Então eu comparo, por exemplo, Manuel Bandeira, que compreendeu algo mais profundo na sua vida, com um poeta, que eu não sei o nome daqui, que é daqui, que ele não é poeta exatamente, mas enfim, ele faz poesia. Que basicamente o livro inteiro é para ele dizer, a vida é linda, a vida é maravilhosa, eu agradeço a todos que fizeram parte da minha vida, porque a minha vida é muito maravilhosa. Isso diz o quê? Não diz nada. Absolutamente nada. É diferente de Bandeira. Bandeira tem um problema que ele percebeu e que ele quer entender. Ele vai girando em torno desse problema, e quanto mais ele gira, mais você entende, né, uma profundidade da situação humana, de situações humanas possíveis na qual você pode ter vivido ou conhecer pessoas que viveram. Se você só agradeceu a sua vida, você não está dizendo nada que vai ajudar outras pessoas, a não ser no máximo as que conviveram com você e vão se sentir um pouquinho mais felizes por terem sido reconhecidas em vida. Mas só elas, o resto não interessa. Então você tem essa mais pessoal, você tem uma mais sociológica, né, que vai abordar problemas de uma sociedade. E você vai ter as que abordam questões mais abrangentes, mais genéricas. Né? Por exemplo, uma coisa é você falar sobre sei lá. Tá vindo um exemplo que eu não quero falar, eu quero puxar outro. Falar sobre um problema amoroso que deu errado, né? Um romance que deu errado. Outra coisa é você usar daqui desse fala sobre romance para explicar sobre como funciona o amor.
como que ele como que ele acontece no coração humano, como ele se desenvolve. Então você vai um nível a mais de abstração, né? Você poderia contar vários casos de amores que deram errado, mas se você conta você ao invés de contar esses casos, você tem a intenção de contar uma história para descrever, e aí tem a questão da literatura, né? O modo de contar. Para descrever como funciona o amor, aí você já está falando de outra coisa. Você já está falando em outro nível. A narrativa ela tem mais universalidade, ela tem mais abrangência, ela tem mais, enfim, ela é mais geral, mais genérica, mais universal. Porém, também vai ser mais difícil de ser compreendida, né? A mensagem está mais abstrata. Então, fica mais difícil para uma pessoa entender, apesar de ser literatura. Então, se a literatura é um caso, uma situação vivida, descrita como vivida, né? Então, por definição, é mais fácil de entender do que um tratado. Porque ali você tem um exemplo, o tratado você tem a forma abstrata. E além disso, tem o caso das técnicas, né? Você meditar sobre as técnicas e comparar as técnicas, que isso é, vamos dizer assim, é o ponto mais alto, não no sentido da utilidade propriamente dita, né? Em si, mas no sentido de tomar posse da capacidade humana. O Tratado de Inteligência vai falar sobre isso, por isso que eu vou falar sobre isso no final. Formação do imaginário é uma abstração da literatura. Assim, literatura é uma amostra do que formação do imaginário, quer dizer, uma espécie do que formação do imaginário é o gênero. Então, a literatura é um dos exemplos de elementos que podem formar sua imaginação. Então, por isso, e também por meu gosto pessoal, né, eu coloquei música como fator fundamental para falar sobre a imaginação. Porque qualquer elemento ele pode dar acesso a uma entrada, né, nesse caso, né, em uma cultura. Então, por exemplo, você ouvir Luiz Gonzaga, né, vai te aproximar muito da cultura sertaneja, mais do que se você ler um tratado sobre a cultura sertaneja, exatamente. A não ser que você leia com a intenção de não pegar o conteúdo, mas tentar sentir, né, uma espécie de modo de sentir que está ali expresso, né, que não é o conteúdo em si, mas é essa coisa que está implícita ali dentro. Especialmente se for escrita por alguém do lugar, ou que tenha convivido. Mas isso vale para as outras coisas, né? A arquitetura, por exemplo, esse tipo de arquitetura, né, lembra a cidade interior. Então a arquitetura com todos os elementos, eles, de certo modo, eles têm uma unidade, que a gente poderia dizer que é a unidade local, uma unidade de uma época, unidade gerado pela história, né? Porque a história de uma cidade, por exemplo, ela tem uma unidade, ela tem uma coerência, ela vem aqueles elementos eles vão todos sendo compostos mais ou menos juntos, né, uns com os outros, e eles vêm das mesmas pessoas também. Então não tem como fazer uma coisa muito distante. E aliás, quando vem algo distante, ele destoa, ele fica esquisito, né? Um exemplo bem troncho, eu sou otaku, tá? Então meus exemplos são otakus. Né? A gente aqui, eu acho que é na Bahia o local, né? Uma cidadezinha da Bahia, de repente tem um grupo de amigos que escuta música japonesa de um estilo bem, né? Coisa bem esdrúxula, bem cheia de maquiagem, glamour, etc. E que no Japão funciona, beleza. Né? Eles têm uma coisa, o homem e a mulher têm menos diferença um do outro, né? Assim, eles não têm os corpos muito delineados como tem a gente, sobretudo pela herança africana. Então, o homem se disfarçar de mulher é mais fácil. Colocar maquiagem disfarça mais para parecer com mulher, etc. Então, esse gênero musical ele brinca com essas coisas, né, com esses elementos. E todo mundo tem mais ou menos a mesma cor, então fica uma coisa coerente. E enfim, esse modelo de maquiagem, esse modelo de música, esse modelo de estilo foi feito para esse tipo de pessoa, né? Amarelo, né? Que é esse tipo de branco que é o índio japonês, vamos dizer assim. Com o estilo de vida de lá, com o estilo de corpos de lá, etc. E aí você vem uma banda brasileira, né, que passou a vida consumindo coisa otaku, chega e diz, ei, vamos fazer isso na Bahia? Um sol de rachar lá no Japão. Tudo bem, tem momentos de sol, mas né, tem as rachações bem definidas e a roupa, ela é uma roupa pesada de se usar num momento de sol. Então, você não vai ter um festival solar, um momento de sol para fazer um show desse. Aqui é sol a vida inteira no Nordeste. Então, os caras num sol desgraçado, de rachar, botam uma roupa pesada, uma maquiagem pesada, faz chapinha, prancha, etc. Num estilo que não tem nada a ver com o que a gente tem aqui na nossa herança.
vão pro meio da praça para tocar uma música que também não tem nada a ver, que não estão em português, e eles querem que a população aceite. Qual é o mais normal que vai acontecer quando você faz um negócio desse? Você vai ser xingado até a sua última geração, porque não faz absolutamente nenhum sentido. Mas o pessoal não percebeu. Da mesma maneira, o Japão tem todo o mercado de uns 70 anos, mais ou menos, de quadrinhos, né? Quadrinhos específicos no estilo deles, que foi sendo desenvolvido ao longo desses 70 anos. Aí chega um cara e diz, não, vou fazer esse estilo de quadrinho aqui, fazer uma revista de quadrinhos da maneira como tem lá, que é uma espécie de Rede Globo extremamente competitiva, né, para selecionar os melhores e sair publicando, né, ao longo de um certo período. E é uma publicação semanal que nunca para. O cara quis fazer um modelo desse aqui. É claro que não vai dar certo, porque a gente não tem nada parecido com isso. O que a gente tem é a novela da Globo. É mais fácil você virar artista da Globo do que você conseguir fazer um projeto desse dar certo, do zero. A não ser que o cara tenha muito conhecimento da ordem do lugar para conseguir saber encaixar a coisa de uma maneira que funcione. Por exemplo, a gente tem Maurício de Souza, né, nos quadrinhos. Você tem que saber fazer uma espécie de negociação com o Maurício de Souza. Não com ele, mas saber negociar como ele fez, né? Entender como ele fez, como foi que ele fez para dar certo e fazer o jogo do mercado para poder tentar encaixar um novo modelo de produção. Sem isso não dá. Isso eu tô falando porque vale para tudo, né? E também para dizer o quê? Que existe uma unidade numa cultura. Né? Existe uma coerência que ela tenta ser mantida. Ah, brasileiro é conservador, etc. É mais ou menos por causa disso. A gente tenta, é normal você querer manter uma coerência histórica, né, do que já tem. A não ser que sejam os elementos que vão entrando devagar, né, ou porque realmente vingou, deu certo, né, uma nova gíria, um novo modo de falar, etc. Senão, vai haver uma resistência natural, a não ser que você saiba fazer. Então, tomar posse do que o ambiente é, para poder, inclusive, poder negociar com ele naquela proposta que você quer fazer. Né? Mas, enfim, eu estou falando para dizer que existe uma unidade na cultura, em qualquer cultura. Local ou nacional, a relação do nacional e do local existe também, etc. Então, formação do imaginário diz respeito, geralmente é usado nesse sentido, né, de posse da cultura, posse de si mesmo, em última instância, porque no caso da literatura e das artes, elas dizem respeito diretamente às situações humanas. Né? Então, tomar posse das situações humanas ou tomar posse também, no caso da quarta etapa, né, na literatura, tomar posse da técnica é também tomar posse gradualmente da intelecção humana, ou seja, da capacidade da inteligência humana. Mas, formação do imaginário serve também para qualquer outro objeto. Por exemplo, eu gosto de experimentar cerveja para discernir sabor. Experimentar tipos de café também, dentro do barato, para discernir sabor. Então, a formação do imaginário é essencialmente discernimento. Né? Acumular memórias de um objeto para discerni-los. O exemplo mais clássico é a gente não consegue discernir japoneses, porque a gente não tem exemplos suficientes de japoneses na memória. A memória humana ela funciona dessa maneira. Né? Se você tem elementos suficientes, você vai discernir mais do que os elementos que você possui. Ela capta uma tendência a discernimento mesmo, é a palavra, entre os outros objetos que estejam na mesma categoria. Então isso vale para gêneros musicais, isso vale para pessoas, né? Isso vale para cafés, isso vale para até equações matemáticas. Esse aqui é um exemplo meio forçado, mas também dá. Né? Línguas, né? Você pode aprender a discernir sotaques, etc. E geralmente se alguém te pede para você, começa a prestar atenção em tal coisa, por algum motivo específico, você vai começar a prestar atenção e aquilo vai começar a se tornar um elemento de discernimento em potencial sobre aquilo. Então tem pessoas que vão. Eu conheço um cara, por exemplo, que ele consegue saber qual tipo de árvore é assim. Ele conhece praticamente todas e sabe até o nome científico delas. Né? E animais, etc. Então alguém tem tendência para biologia. E aí tem pessoas que têm facilidade com isso para carros. Tem pessoas que têm para técnicas musicais, técnicas de um gênero musical específico. Né? Ou para o gaydar, por exemplo. Né? Que é a capacidade de discernir se uma pessoa é gay ou hétero, etc. Isso é uma habilidade absurdamente complexa, que inclusive talvez um dia seja descritível. Né? Alguém descreva exatamente qual meio de você distinguir
a sexualidade de uma pessoa se realmente houver elementos fixos para isso, mas provavelmente existe, né? Se existe a, o acerto, né, no gaydar, provavelmente significa que existe mesmo uma maneira de distinguir uma coisa da outra. Então, esse discernimento ele se apresenta com qualquer coisa. E em geral, né, aquelas coisas que você consegue discernir são aquelas nas quais você tem mais interesse. E quanto mais você discerne alguma coisa, algum objeto, mais você vai ter tendência a ter sucesso com ele. Se você não consegue discernir, é porque você não tem interesse ou você não tem elementos na memória suficiente. Então você não consegue usar aquilo. Isso é a nossa potencialidade de técnicas, de possibilidades. Discernir tipos de poesia, né, técnicas e formas, etc. E assim vai. Vale para tudo. Introdução geral às artes, né? Eu dou o esquema, né, que eu uso. Que ainda não está exato, não está preciso, mas funciona até agora. Né? Eu divido em pop, como oposição ao popular, né? Popular é o que vem da terra, pop é o que é mais industrializado. Eu faço a diferença entre o erudito, né, o clássico, e o acadêmico. Né? E aí essas 4 categorias elas vão servir para tentar abranger o máximo possível da experiência artística. Né? E saber encaixar elas, cada um no seu lugar. Lembrando, tudo isso para você é bom você saber aprender a prestar atenção no ato de prestar atenção. Né? Assim, em que aquilo serve para você. Para que servem essas artes para você. Então você vai juntando os elementos aqui, você vai começando a pensar sobre essas questões. Para que a arte local me serve? Para que eu vou atrás da documentação produzida no local? Ela serve. Agora, você tem que perceber isso com você mesmo, senão não vale a pena falar. Para que serve a produção acadêmica? Para que serve a produção erudita, etc. Eu acho que o grande problema da nossa época é porque a universidade ela tomou posse, né, da produção, do que seria a produção erudita, né, o material pop, né, a Netflix e companhia, tomou posse do que seria a produção local. Né. Por uma questão mercadológica, foi o que aconteceu e etc. Mas aí a gente ficou sem uma compreensão, né, desse histórico local, consequentemente da sua própria história também. Então você fica parecido com todo mundo, de certo modo, porque você, mesmo uma pessoa do Rio de Janeiro, uma pessoa daqui, uma pessoa do Sul e uma pessoa daqui do Sul, do Nordeste, consumir as mesmas obras pop. Isso é bom, né, pensando em integração nacional, mas isso é ruim porque você perde a sua característica particular. Você começa a se imaginar igual aos outros e na verdade você não é. Você tem suas particularidades de acordo com o local de onde você veio. Então, perdi o fio. Sim, você tem que saber encaixar para que essas coisas servem na sua vida. Para que serve conhecer cultura acadêmica? Sim, o drama foi o sumiço da cultura erudita e cultura local. Eu encaixo o Olavo, por exemplo, como alguém que tentou fazer. Ele foi o canto do cisne da cultura erudita. Ele gritou para ver se alguém conseguia pegar o fio da meada, né, para manter, pelo menos, a produção. Só que o sentido, vamos dizer, sociológico da cultura erudita, ele desapareceu. Ele existe, mas ele desapareceu da cultura vigente, vamos dizer assim, da informação vigente da nossa época. Como assim? A produção acadêmica ela só faz sentido se existe uma cultura erudita sendo produzida e se existe uma cultura local sendo produzida. Por quê? Sem essas duas coisas, né, você não tem a experiência do local, né, meditada e organizada. Porque a produção acadêmica não é essa meditação, ela é uma análise em cima da meditação que já está feita. Então, se você não tem uma meditação local e uma meditação erudita, você não tem mais o chão e o céu. Você não tem mais onde se localizar. Você fica só repetindo chavões, né, com base no entendimento do passado que é legado para você, que é o máximo que a gente tem. Já que não é renovado esse entendimento com base nas situações locais, com base no que os autores estão vendo nesse momento. Então, sumiu a cultura erudita, sumiu o espaço sociológico da cultura erudita e da cultura local. E se sumiu o sociológico, você precisa fazer um esforço a mais para perceber para você mesmo, para que serve aos poucos e encaixando isso dentro de uma proposta sociológica possível, de um mundo possível. Esse mundo pode existir e provavelmente deve ser uma coisa parecida com o imbecil coletivo. Né? A gente vai entrar numa espécie de briga constante entre a cultura e a academia, mas não com o mesmo, não necessariamente com a mesma ataque suicida do Olavo, né? Porque já é algo que vai ser mais articulado, mais simples, mais menos bruto,
porque é simplesmente o modo como as coisas vão acontecer, né? A academia precisa disso e a cultura precisa do documento legado pela academia, né? Os dois se complementam, eles não se excluem. Da mesma maneira que a cultura local e a cultura pop também não se excluem, elas se complementam. Enfim, né, isso vai gerar toda uma mudança no futuro também, né, como organizar essa bagunça, etc. Mas se essa bagunça for organizada no futuro, eu acho que ela vai gerar muitos frutos bons. Vamos voltar. Então, essa é a introdução geral às artes, né? Eu vou falar um pouco sobre as artes individualmente, cada uma, né? Aprofundando, minimamente. Então, não é o caso aqui de falar sobre isso em detalhes. Aí vamos para o último. Coração. Coração é meu vídeo favorito. Eu admito que eu gravei ele morrendo de sono. Eu parei, terminei de gravar, eu baixei sem cabeça. Literalmente eu dormi. Tava muito cansado. Mas decidi gravar mesmo assim. E um tempo depois eu fui assistir pra ver se tinha dado certo. Assisti rápido, claro. Deu certo rápido. E eu vi que deu certo o suficiente. Eu disse, não, vou deixar. Coração é o seguinte. Para você conhecer qualquer coisa, você tem dois limites. O limite subjetivo e o limite, vamos dizer assim, limite interno e limite externo. O limite interno é a sua aceitação das informações. O limite externo é a quantidade de informações que você possui, a quantidade de dados disponíveis para você. Vai ter mais vídeos explicando detalhes sobre cada um desses elementos. Por exemplo, se você só lê em português, a maior parte de nós só lê em português, você tem restrição imediata do mercado editorial. Então, se livros não são traduzidos em português, você não tem acesso a eles. Simples assim. Então, pode existir uma grande discussão, né, sobre um tema que não está em português. Existe, sim, muitas. E você não sabe. Não tem como saber, a não ser que você comece a vasculhar, né, nos outros países, mas para isso você tem que saber algo do idioma deles. Mesmo que não seja muito bom, mas alguma coisa precisa saber para poder furar a bolha em alguma medida. Né? Então, muito se fala da bolha digital, sendo que na verdade essa bolha sempre existiu. Né? Ela é a restrição inevitável de você nascer num lugar e não em outro. Então, em todos os lugares, a gente vive na terra pós-Babel, né? Então cada lugar tem uma linguagem, cada lugar tem um conjunto de informações diferentes um do outro. Então, você tem que saber levar esse elemento em conta para poder ter um pouco mais de sinceridade e de verdade naquilo que você vai falar. Isso não acontece, não leve isso em conta. E do mesmo modo, né, em relação ao seu próprio coração, né, aquilo que te chama mais atenção em relação a e também aquilo que mais você sente desprezo. Por exemplo, eu tenho um desprezo pela ideia de castas. Então, eu tomo muito cuidado quando eu vou ver um assunto sobre isso. Porque o meu padrão é dizer, não, eu não quero que isso seja verdade. Do mesmo modo, eu tenho, não do mesmo modo, mas assim como, eu tenho também desprezo pela astrologia. Isso não quer dizer que eu odeio a astrologia, isso não quer dizer que eu não gosto de jeito nenhum. Isso quer dizer que desprezo mesmo, não é menosprezo, é desprezo. Significa que, pela minha experiência que eu vivi até hoje, eu não consigo chegar na astrologia com a mesma suspensão de descrença, né, que entra alguém que não teve a minha experiência. Eu gostava de divulgação científica, etc. Então, convivendo nesses ambientes, você recebe uma tonelada de informações contra a astrologia. Eu não sou um grande leitor do lugar, mas conheço algumas, né, e elas são suficientes para mim para ficar com alguns pés atrás. Né. Então, como eu levo isso em conta, né, então eu vou recebendo a informação devagarzinho, vou guardando dentro de mim, e eu espero um momento que dê um estalo. Né. Se eu sentir o estalo, esse estalo é abrir um espaço dentro de mim na qual vale a pena investigar esse assunto. Eu vou começar a levar a sério. Antes disso, né, eu tenho que manter esse espaço. É o máximo que eu posso fazer, é dizer, eu não sei e não tenho informação a respeito. Isso é o máximo que eu posso fazer. Porque a pessoa vai falar e como eu não tenho interesse real pelo desprezo, ela vai falar e aquelas informações vão fazer um grolado na minha cabeça e ela não fica. Ela vem e vai. É natural isso acontecer. E é recomendável você tomar posse disso, tomar consciência disso, porque quanto mais consciência você tem disso, mais você tem consciência dos seus limites. Aquilo que você pode ou não falar. Por exemplo, se a pessoa tem desprezo pelo Olavo, você não pode falar sobre ele, porque você não sabe do assunto. Você nunca viu o assunto, você não quer saber do assunto. Então, não fale disso, fale de outra coisa. Fale daquilo que você apoia, ao invés daquilo que você não apoia. Porque você não vai falar nada certo. Você vai falar só besteira. 99% dos casos você vai falar besteira. Que vale apenas como um meio de julgar você. Pelas besteiras que você fala, eu posso julgar quem você é, o que é que te interessa. Então não faça isso, porque eu não quero fazer isso também. Só um comentário rápido, né, sobre os vídeos, né, extra para quem quiser assistir, né. Esse técnico do canal é complementar ao vídeo de coração, né,
essa coisa, né? Pela a sua maneira de expressar, eu posso categorizar e achar padrões, né? Que as pessoas vão repetir, porque os argumentos que existem na sociedade são limitados. As possibilidades de construção são limitadas, as possibilidades artísticas são limitadas, de modo geral. Então, os tipos de arquitetura, aí volta para cá, os tipos de arquitetura, os tipos de construção de estradas, né, as maneiras de construir, né, essa passagem dos fios da eletricidade, tudo isso tem um limite, né, de meios de construir, meios de fazer, e a gente joga dentro desses limites. Então, também os argumentos, também os modos de se expressar, também os gostos são limitados, porque a gente não tem como inventar novos gostos. Você pode mesclá-los, né? E a gente tem a tendência na nossa época de ser eclético. Eclético significa o seguinte: meu gosto, né, não encaixa na categoria, porque eu tenho acesso a muita informação e eu gosto de misturar. Beleza, normal, mas isso também é normal. Mas enfim. Então dá para aprender a classificar e tomar consciência das maneiras de expressão de uma sociedade a partir disso. Né? Isso é basicamente a técnica desse canal. Aqui, né, eu já falei, é para pegar a partir da música, principalmente para mostrar essa extensão de possibilidades da música e como que elas vão revelando coisas em comum e coisas distantes, né, coisas distintas, para você tomar posse de uma cultura, né, de qualquer objeto, né. Qualquer objeto, como diz o Olavo, né, o primeiro gato que você vê, você já tem todas as possibilidades de gato estão embutidas no primeiro gato, beleza. Mas para discerni-las conscientemente, você precisa comparar. Você compara um gato com outro e você vai perceber, né, vai ser capaz de verbalizar essas diferenças que você percebeu no primeiro. Do mesmo modo, você pode conhecer só a sua cultura, mas na hora que você vê outra cultura, você, então era isso que a gente era. Então, a gente era isso e não aquilo. Essa comparação, isto e não aquilo, ela tem muito valor. Então, é bom você comparar um grupo com outro, uma pessoa com outra, mas para perceber, né, essas semelhanças que juntem essas diferenças que separam, que aí você capta o objeto na sua particularidade. Esse é o meio que a gente tem para fazer isso. Né? Cada vez comparando, né, os elementos uns com os outros, você vai pegando a medida particular do objeto. Isso aqui é só uma introdução geral. E é isso, né? Esses são os vídeos da primeira até o primeiro momento de exercícios, né? E eu vou passar agora os exercícios para quem tiver interesse. Vou explicar aqui um pouquinho rapidinho de cada um. Vamos a eles. Vou pegar uma água. Vamos lá para os exercícios, né? Tem muita coisa. De novo, vocês vão fazer se quiser. Vamos lá. Primeiramente, cultura local. Primeira questão. Quais são os principais autores da sua cidade e do seu estado? E aí eles são poetas, ficcionistas, sociólogos ou acadêmicos? Enfim, o que eles são? Pode ser. De repente são músicos, de repente são pintores, né? Na minha experiência, geralmente, né, em cada cidade você vai ter vários tipos diferentes. Geralmente a produção deles não é tão universal, é mais local mesmo. Vocês podem procurar aqui, quem quiser pegar uma dica inicial, né? Antônio Miranda, Poesias dos Brasis. Deixa eu ver. Aqui. Ele separa alguns principais, né, por estado. Eu sou do Rio Grande do Norte, então eu virei pra cá. Tem 201. Nota, isso não é todos, né? Isso é uma quantidade pequena. Eu sei porque eu comparei, né, com os que eu conheço. Então aqui é só realmente alguns gerais. Por exemplo, Márcio Lima é um que eu conheço. Mas ele tem tipo 55 anos mais ou menos. Deixa eu ver. Moacir Cirne é um. Já morreu, acho faz tempo. Alta de Souza deve estar aqui, né? Alta de Souza é uma das poetas principais daqui. Você tem. Ela faz poesia mística, já morreu também há muito tempo. Muito tempo. Diógenes Coelho tá vivo. Cadê? Qual é o principal? É Jorge Fernandes. Vou abrir aqui pra vocês darem uma olhada. Jorge Fernandes. Poesia modernista. Deixa eu ver. Esse aqui só tem esse poema rei, né? Rei de suspense. Aqui. Aí ele vai dar uma biografia geral, vai listar alguns dos livros principais, né? Nesse caso todos. Ele já morreu faz tempo. Né? E alguns poemas de amostra. É mais poesia, né? Não é ficção, mas se o poeta tiver alguma ficção, ele menciona. Enfim, e aí você vai ter os nomes, né? De acordo com o seu estado, você já tem uma pista aqui para começar. Né? E aí vai atrás, por exemplo, meu estado, né? O principal é Câmara Cascudo. E aí qual foi o histórico desses autores?
eles tiveram alguma relevância para sua região e ainda tem. Na verdade, no meu estado, né, as duas grandes inteligências que a gente teve foi Câmara Cascudo e um padre chamado Padre Monte. Ele ele só terminou um livro, mas ele escreveu muito artigo para jornal, etc. E eventualmente esses artigos foram compilados, né, em volumes de acordo com o tema que ele estava propondo. São bem interessantes. Pena que ele morreu muito cedo, morreu com acho que 30 anos, 32 anos. Né? Então ele não teve. Ele já estava, vamos dizer assim, maduro intelectualmente, mas não deu tempo de produzir alguma coisa mais longa. Né? E ainda assim o legado que ele deixou mostra, né, um potencial da inteligência regional. Junto com o Cascudo. Então, conhecer isso. A proposta aqui é conhecer isso. Né? Quem são essas pessoas, né? O que é que eles fizeram, qual foi o histórico deles, né? De quando vieram até quando foram, se eles ainda são conhecidos, se eles são lidos. Né? E tem que falar isso com sinceridade, porque, por exemplo, Câmara Caçul na minha região não é lido. Eu vi na academia, a Academia de Letras é o lugar onde ele é ainda mencionado, que o pessoal vive da fama dele ainda hoje, né? Porque são os continuadores em alguma medida, mas os continuadores não tiveram força e não tem mais o espaço da cultura erudita, né? Então eles estão lá só, são um bando de velhinho conversando besteira. Mas veio alguém de fora e perguntou: vocês leem? A população da cidade, da região, lê Câmara Cascudo? E eles ficaram tipo: sim, né? A escola. Às vezes é mencionado isso aqui. Aí o máximo que deu pra dizer foi tipo: não, tem um barzinho chamado Câmara Cascudo. foi, foi basicamente isso. Por que isso aconteceu, né? Você tem que vale a pena investigar um pouco essa questão se for do seu interesse, né? Só propondo aqui possibilidades, né? Existe Academia de Letras na sua cidade ou no seu estado, no estado e na cidade, talvez. Você pode pesquisar, inclusive quando foi criado. Tem algumas pistas aqui que eu não vou falar, mas tem alguma outra instituição, né, que não seja acadêmica no seu local, né, estado ou cidade, como Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, né? Geralmente se tem um IHGB significa que tem um centro histórico. Ou pode ter centro histórico sem isso. O centro histórico é o seguinte, é o lugar onde a cidade meio que veio nascendo. Aí lá geralmente se reúne, né, vamos dizer, nas casas velhas, né, que vão ficando, vão ser, essas casas vão sendo usadas para juntar, enfim, servir de prédio público para alguma coisa histórica. Então, pinacoteca, algum museu, alguma editora mais antiga, né, da região, teatro, né, essas coisas geralmente ficam reunidas nesse local que é o centro histórico, que só vai doido e velho, em resumo. Mas é interessante saber se existe, o que tem lá, como funciona e, se você quiser uma coisa a mais, né, qual a relação disso com a academia, dessa produção que é feita lá com a academia. E você vai ver bastante coisa interessante, bastante temas sobre o local. E aí, de novo, vale a pena conhecer o local? Porque esse é o tema central que está embutido em todas essas coisas. Que é a próxima questão. Por que temas nacionais são mais importantes do que temas locais? Você vai precisar responder. Existe algo em temas em que existe algo em que nos temas locais existe algo nos temas locais que possa ser mais importante do que nos temas nacionais? Porque, por exemplo, a política geralmente ela é só a nível nacional. Né? Quando se fala de os movimentos bolsonaristas, os movimentos da política nos tempos elas são nacionais. Né? Não existem questões locais. Por exemplo, a biblioteca pública daqui só é uma e é a principal. Né? Ela ficou fechada por 10 anos, né? Numa espécie de reforma que não terminava. Abriu recentemente. Nunca houve um protesto a respeito. Mas as mesmas pessoas que estavam falando de educação, né, de não sei o que, seja de esquerda, seja de direita, fazem protesto a nível nacional. Tem interesse em fazer protesto com pautas nacionais. Por que pautas locais não interessam? Seja nisso, seja em questão de estudo mesmo. Por que só as pautas nacionais? O que é que influencia, né, essas pautas serem maiores? E existe alguma coisa na qual o local seja mais importante? Né? Em que, por quê e para quê? Eu não vou dar a resposta.
quiser perguntar, pode perguntar, mas aqui eu não vou dar resposta. Assim, brasileiro não gosta da sua história, né? Coisa do tipo, não gosta de história, etc. Geralmente essa frase é associada ao fato de que é mais fácil nos interessarmos por questões como a Segunda Guerra Mundial, o comunismo, do que algo local. Então a gente quer saber sobre Hitler, a gente quer saber sobre Stalin, a gente quer saber sobre Mao Tse Tung, a gente quer saber sobre os navios de guerra não, como é? Aviões de guerra, né? Essas coisas, o Holocausto, ou mesmo nas questões bíblicas, né? São sempre questões grandes. E aí a gente conclui que, por gostarmos dessas questões que são internacionais, que são vistas como internacionais, não gostamos de coisas locais. Mas será que é só em relação à nossa história que a gente não gosta? Né? Por exemplo, você já conheceu a história do Império Austro-Húngaro, como se formou, de onde veio, como eram os povos bárbaros, né, da Alemanha, etc. A relação com o Império Latino, com o Império Romano, etc. A questão dos Guelfos e Gibelinos, né, que é uma disputa de facção na Itália, no século XIII, eu acho, na época de Dante. Você conhece a história da Espanha, ou a invasão moura na Península Ibérica, né, ou a história do Império Goryeo, quer dizer, né, o que significa em relação aos seus interesses reais. Né? Essa questão é basicamente para você aprender a meditar sobre o seguinte. De modo geral, nós não gostamos de histórias específicas. É um complemento da questão 4. Não nos interessam, né, fatores locais, fatores simples que não têm eco na história do resto dos outros ambientes. A gente quer coisas que choquem, coisas que puxem muitos ao mesmo tempo. Isso é natural, isso é normal. Então, naturalmente, nosso interesse se direciona para fatos que fizeram alguma alteração a nível mundial, ou o máximo possível, nas grandes guerras, as grandes situações, as grandes circunstâncias que alteraram o fluxo de um grande grupo ao mesmo tempo. E não um fato local que, né, altera pouco. Mas pense um pouco nisso e começa a pensar o seguinte: será que um estrangeiro ele tem interesse nessas coisas? Será que o estrangeiro, um japonês, ele quer saber da própria história com o mesmo gosto que algum brasileiro pode querer saber sobre guerras mundiais? Ou será que ele tem o mesmo gosto que um brasileiro tem quando quer saber sobre a própria história? Esse é um ponto que eu acho importante pensar. Existem tópicos específicos da sociedade que sejam menos comuns em outras cidades, né, em que isso pode ter influenciado na história das pessoas da inclina sul. Por exemplo, a minha cidade tem uma mina de xelita, que foi uma marca na cidade. E é um tema que vale a pena aprofundar. É um tema que não vai ter em toda a cidade, né? Nas outras cidades ao redor não tem, geralmente. Mas que com ele você consegue abranger outros temas. Né? Quais outros temas? Né? Essa é uma coisa que você pode pensar. Ou seja, na descrição da situação local, você pode tentar generalizar ou abstrair para pegar casos mais universais. Né? Eu vou também expandir aqui. E por fim, você conhece a história da sua família? Né? E até qual geração? E não só a família, mas a época. Né? Na medida em que você recolhe esses depoimentos da sua família, você pega um pouco da época do seu local. Vamos para a próxima, né? Tema literatura. Ainda tem muitas questões, tá? No tema literatura, você prefere poesia ou prosa? Primeira questão. Isso é importante. Quais problemas de relações entre pessoas mais te interessam? Seja sincero. Pode ser relacionamento amoroso, né? Como ser masculino, como ser mais masculino ou mais feminino. Enfim, se posicionar em relação ao seu papel social. O que é amor, né? O que é o bem, como descobrir sua vocação, como manter a vocação em ambiente hostil. O que é o mal. Temas específicos sobre como sobre, por exemplo, como é ser um padre, um santo, um grande líder, um homem genuinamente mau, etc. Quais são esses temas que interessam mais? Né? Você fazer uma listinha para você ter uma ideia do que você quer encontrar na literatura. Né? Para você não começar de maneira esparsa. Ou tão esparsa, sem foco nenhum. Experimente poetas diferentes e diga qual deles te interessa mais. Né? Tente dizer por quê. Então, eu cito alguns. Né? O livro Tarde, do Olavo Bilac. O livro Libertinagem, de Manuel Bandeira. O livro Balada do Cássio, do Bruno Tolentino. Os Sonetos de Camões. O livro Júbilo, Memória, Noviciado da Paixão de Hilda Hilst. Os heterônimos de uma pessoa, né, que pode ser Alberto Caeiro, Álvaro de Campos ou Ricardo Reis. A Rosa do Porto de Drummond ou outros. Né. Eu citei esses porque cada um tem um estilo diferente um do outro. E é bom você experimentar alguns poemas. Né. Você sente, você procura ver qual deles te puxa mais. Né.
provavelmente algum deles vai puxar mais. Você tem que pegar essa sensibilidade, aprender a ter essa sensibilidade, assim, opa, isso me puxou. E começar a ler mais, né? Começar a mexer naquilo que te puxar. E depois começar a se perguntar, por que isso me puxou? Aonde isso me puxou? Qual foi a parte de mim que foi puxada aqui? Isso é importante. Daí você vai adquirindo esse senso estético, o senso do gosto, que vai sendo expandido até, por exemplo, abranger esses outros poetas, cada um com sua particularidade, mas parte daquilo que te puxou em primeiro lugar. Né? No meu caso, né, o primeiro que me puxou foi o Olavo Bilac com esse livro, Tarde. Me reconheci muito ali, né, e depois eu fui abrindo para outros. Né? Acho que o segundo foi realmente Manuel Bandeira. Ah, não, foi Fernando Pessoa, depois Manuel Bandeira. E aí foi. E aí vai. Qual a diferença entre apreciar o conteúdo de um poema e a forma da composição? Por exemplo, você lê o conteúdo de um soneto ou você começar a pensar sobre o fato de ser um soneto. Ou você lê um poema do Drummond e começar a pensar por que Drummond escreveu daquela maneira. E não num soneto. Questão 5. Todas as línguas têm sua herança poética e linguística. O que significa a herança linguística? Por exemplo, existe a poesia japonesa. Tem um histórico de poesia japonesa que passa pelas épocas de transformação, né? Não as mesmas, mas passa pela época de transformação, né? Sei lá, a poesia clássica para a entrada do Ocidente no Japão, né? Que foi abrindo mais possibilidades de exploração poética. Daí você tem o modernismo japonês, né, realismo, naturalismo, etc. Isso gera todo um histórico de produções, né, que eles já tinham, né? O histórico deles é mais ou menos do século V para cá. 5 não, século X, mais ou menos para cá. E o da gente é do século XV para cá. Então tem uma diferença. Né? Mas enfim, pensar nessa herança linguística é bom, de novo, comparar com outro local, se você puder ter acesso, né? Por exemplo, existe a poesia espanhola, existe a poesia portuguesa, existe a poesia chinesa, existe a poesia japonesa, existe a poesia romena, existe a poesia argentina, poesia só sei isso, por cima, né? Americana, Estados Unidos. E aí vai, você pode pegar que te interesse mais para ter uma imagem da seguinte. Assim como o americano não assistiu o programa do Gugu, e Tiazinha, e Desi Gonçalves, e Olavo, etc. A gente não consumiu aquelas coisas. Né? Nesse caso não é no pop, é no conteúdo mais erudito. Então pensar o que é esse conteúdo erudito, né? O que é que influencia a relação dos povos, né? Por exemplo, a poesia americana ela vem de Shakespeare, ela vem, quer dizer, vem da Inglaterra em primeiro lugar e daí vai tomando autonomia. Essa comparação e o que é que ela significa é uma coisa importante. Eu não vou abrir aqui não. Mas vale a pena mexer um pouco no Bruno Tolentino, nos ensaios que ele tem, sobretudo o caso do ensaio para o Balada do Cárcere, que ele vai falar um pouco sobre isso, né? O tesouro linguístico. Pense, por exemplo, nos provérbios, as palavras ambíguas, né? Todo o conjunto, né, semântico, a palavra saudade, o conjunto semântico que faz parte do português. Né? Perceber que os outros idiomas não têm isso. Quer dizer, tem os seus próprios, mas não tem esses. Então, recompõe a investigação da literatura, né, do vídeo de literatura. Junta exemplos de literatura, começa a experimentar um pouquinho, não precisa ser muito não, de vários livros literários, né, e tente montar você mesmo as categorias. Né. Primeiro no sentido subjetivo, ou seja, para que serve para você, e depois no sentido objetivo. Né, pegando o objeto literatura, né, para que ele serve, comparando um com o outro. Você vai categorizar. Formação do imaginário. Os exercícios. Primeiro, preste atenção nos tipos de objetos que aparecem no seu dia a dia. Carros, motos, outras pessoas, sabores. Né? Sabores podem ser tipo de café, tipo de cerveja, várias vezes um suco, mesma comida, etc. A comida nunca fica do mesmo jeito. O suco nunca fica do mesmo jeito, etc. Às vezes tem mais açúcar, às vezes tem menos, às vezes tem mais água, às vezes tem menos. Só fica quase do mesmo jeito quando você pega comida de marmita. A marca da marmita, né, tem um gosto só. Não tem tempero, não tem uma particularidade, não queima. A comida não é queimada exatamente. Então a comida feita em casa, por exemplo, ela tem algumas variantes. Né? Ela queima um pouquinho aqui às vezes, ela fica insossa um pouco às vezes fica salgada demais. Né? Então tudo isso vai dando uma variabilidade, né, entre um dia e outro que a gente nota, mas a gente esquece. Então por que não começar a prestar um pouquinho de atenção? Não nisso, pode ser qualquer outro objeto, né, que você acha melhor. Isso é só um exemplo. Né? Ah, vixe.
Quais delas, né, os objetos que você prestou atenção, quais deles, você tem mais elementos na memória adquiridos por gosto. Você sabe mais, né, nomes de árvores, nomes de bicho, nome de pessoa, nome de japoneses, nome de coreanos, nomes de, não sei, de obras literárias, ah, de trechos bíblicos, do que for. Preste atenção nisso. Né? De técnicas de música, de técnicas de canto, de bandas, de algum lugar específico, de algum gênero específico, de que. Então, preste atenção, nomes de séries, né, que seja. Preste atenção nesses elementos que não são memória. Qual categoria, qual objeto você tem mais nomes na memória? Ou você sente que tem mais? Não precisa sair contando, esse aqui tem 20, aquele lá tem 22, né? Esse aqui tem mais. Não é isso, é só a impressão geral. Ah, adquirido por gosto, ou seja, porque você quis buscar, porque você tinha vontade, tá, será para fazer, você ia fazer isso. E quando e de onde nasceu esse gosto? Desse objeto que te chama mais atenção. É importante isso. Por exemplo, no meu caso, eu tenho acho que sobretudo, uma coisa que eu sempre tive foi com a música. Então eu experimentei música de vários lugares, né? E algumas ficavam comigo, presas assim, ficavam presas. E eu ficava ouvindo mil vezes. Né? Então eu guardo, né, uma variabilidade de músicas, muito esquisitas inclusive, que eu não vou falar pra ninguém, né? E elas me chamaram muita atenção, né? Eu me arrepiava muito com música. Eu tenho um histórico com elas, e elas têm um histórico comigo. Em alguma medida, em várias situações, elas é como se elas falassem comigo. É uma coisa esquisita, mas elas me passam uma mensagem além da música. Tipo, sei lá, eu cheguei a Undertale, que foi um jogo que mudou assim, minha concepção inclusive artística. Porque por acaso, né, o YouTube sugeriu uma música de um cover. E eu ouvi, e quando eu ouvi, aquilo prendeu o meu ouvido. Me prendeu. A música me chamou mortalmente a atenção. Por quê? Não sei. Mas eu tomo isso como um diálogo. A música fazendo um diálogo comigo. Né? Não o diálogo que a gente normalmente tem com a música, que é as memórias, você puxa suas memórias, aquela música te lembra um caso que você teve uma vez, uma namorada, um namorado, uma vida e tal, uma pessoa que morreu, e é importante pra você, etc. Um gato. Não é esse diálogo ele existe também, mas é um outro. É tipo, aquela música me prendeu mortalmente, então eu já sei que ali tem uma coisa que eu tenho que fazer. Quando eu sinto que eu não vou conseguir largar essa prisão, aí eu vou para a obra na qual aquele objeto, aquela música está presente. Então eu chego e digo, e aí, o que é que tu quer comigo? E eu vou experimentar a obra e eu vou sair da obra renovado, porque realmente tinha alguma coisa ali que eu tinha que ver. Aconteceu recentemente com a música Não Falamos do Bruno, do filme Encanto. Mesma coisa. Eu não consegui largar aquela desgraça até eu olhar e dizer, beleza, eu me rendo. O que é que você quer falar pra mim? Eu vou pra obra, tem realmente alguma coisa ali. Então comigo foi a música. Né? Então eu já fiz a experiência de fazer um histórico das músicas que mais chamaram a atenção ao longo do tempo. Realmente histórico, eu saí escrevendo o título de onde é, etc. E pensando, não escrevi, mas pensando, por que eu gostei dessa música? Qual era a época dessa música? Como é que ela era? Ela faz sentido com essa música? E sempre fez. Né? Comigo sempre fez sentido. Então, começa a perceber, né? E aí, sim, e da onde? Eu não detalhei essa parte, acho que é outro exercício que eu vou passar em artes, né? Mas já adiantando. E a pergunta, da onde nasceu? Quando e da onde nasceu? Eu sei que da onde o meu nasceu. Tinha um joguinho chamado Chrono Cross, que eu estava jogando quando era criança. E eu não sabia inglês, eu não sabia andar no jogo, só o básico. Eu travava muito, sei lá, umas 2 horas de jogo eu travava. Mas o jogo tinha uma música, uma trilha sonora muito, 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 muito envolvente, assim, muito. Sobretudo em relação à passagem de uma parte da história para outra, que uma coisa lá se transforma, o mundo meio que se transforma, e essa transformação ela fica muito enfática na música. Então, por exemplo, tem um mapa mundo, né, que você anda lá antes de entrar nas cidades, e tem uma música no mapa mundo, quando você estava andando lá, que eu parava o jogo pra ficar lá ouvindo a música, porque ela ficou presa
comigo. Eu realmente não conseguia parar de ouvir aquele negócio. Né? Então, só muitos anos depois eu consegui. Eu tentava jogar de novo pra ver se eu conseguia passar. Nunca passei da fase, do momento lá, mas um dia eu consegui acessar a internet e consegui um detonado. Aí eu experimentei o resto do jogo. E um trecho do jogo me fez chorar mortalmente de alegria por estar vivo. Não é alegria, é chorar por estar vivo. É tipo, meu Deus, a minha vida inteira ela existiu para que eu pudesse estar aqui vendo, ouvindo isto e vendo isso. Né? Não foi uma escolha, né? Aconteceu, é porque foi uma cena que, por alguma razão X, me emocionou profundamente. Né? E então, assim. E aí tem mais histórico com a música. Né? Tem tios que tocam instrumentos musicais, e assim, a gente se reúne no final do ano, quando a família se juntava, eles começavam a tocar. Então aqui tem todo um sentimento comigo, que pra mim, que ficou. Então, se você for vasculhar, você tem algum histórico também com essa coisa que te chama mais atenção. Então, vale a pena ter posse desse histórico para saber quem você é e o que é que realmente te chama atenção. Onde está a sua atenção, ali estará seu amor. Você já esteve na ocasião, segunda questão, de alguém te pedir para prestar atenção em alguma coisa por motivo de profissão, por exemplo, e aquilo de repente se tornou automaticamente parte das suas inspirações e novas ideias? Por exemplo, uma professora minha pediu para mim começar a prestar atenção em frases com estruturas sintáticas diferentes que o natalense, que alguém da região falasse. Uma coisa que eu nunca prestei atenção na minha vida. Mas ela falou e acendeu assim uma luzinha de galo. E de repente eu comecei a prestar atenção sem nem perceber que eu estava prestando atenção. Porque ela pediu, né, e era um pedido que tinha ressonância, porque eu tinha que fazer aquilo mesmo como atividade. Então comecei a anotar. Notar e anotar. Notar e anotar. Então isso acontece, né, e é bom começar a perceber isso. Inclusive o quanto, né, a sua vida e os seus interesses são regidos por objetos que foram mandados de fora e os que são mandados de dentro, em relação aos que são mandados de dentro. A quarta questão. Pegue um objeto do seu interesse, né, colete vários dele, ficou esquisita a construção, mas enfim, e tente montar categorias. Né? Um exemplo, junte memes, então veja os posts de um grupo, Telegram, Facebook, etc. Colete, por print ou por texto, e uma vez que você junte tudo numa pasta só, aí você vai ter aquele monte de dados que você vai olhar e vai dizer, meu Deus, como é que eu vou achar uma informação aqui? Então aí você vai organizar a pasta de uma maneira que faça sentido para você, mas que tenha a ver com o conteúdo. Por exemplo, você junta um bocado de meme. Daqui a pouco você tenta achar um jeito de classificar os memes, né? Ah, isso aqui é um meme, é uma tirinha. E aí tem vários tipos de tirinha. Né? Tem as tirinhas genéricas, né? As tirinhas com os memes antigos. Tem as tirinhas de um autor específico. Tem tirinhas que fazem parte de um HQ, como Turma da Mônica. Enfim, você vai pensar em categorias, né? Para organizar suas informações. São reações, não é. A gente chama de meme, mas reação é tipo um rosto só reagindo a uma postagem, etc. Então você vai pensar em categorias. Se você pega as postagens de um grupo, você pode pensar assim, quais são os tipos de postagens que aparecem, né? São questões. Questões sobre o quê? Quais são as questões mais frequentes? O tipo de questões mais frequentes, né? Tipo de questão significa que é mais abstrato. Né? Questões sobre religião, questões sobre filosofia, questões sobre literatura, cara. Assim vai. Então, pegue um objeto qualquer, né, e faça o experimento. Categorizar. Importante. Por quê? Porque você sempre vai ter mais informações do que é possível. Então, categorizar, além de permitir que você consiga acessar as informações mais facilmente, né, a diferença entre um depósito de livros e uma biblioteca, fazer isso com o seu critério, né, vai te fazendo adquirir, né, a sua utilidade pessoal, que vai cada vez mais se tornando objetiva. Ou seja, quanto mais dados, mais você vai ter que construir um modelo de organização que vai parecer muito com esse genérico que é utilizado, por exemplo, na biblioteca. Mas mesmo assim vai estar o seu toque pessoal, a sua necessidade pessoal, que é sua. Tem a utilidade geral do objeto, mas tem a sua utilidade pessoal. Por exemplo, você vai juntar postagens sobre política. Aí você vai encontrar no meio vídeos, músicas, textos, links. Então você vai classificar como? Por tipo de material, né? Uma pasta para vídeo, uma pasta para música, uma pasta para texto, outra pasta, sei lá, etc. Ou por tópico. E aí no tópico, sei lá, comparação de Lula e Bolsonaro. Você bota vídeo, música, imagem e texto.
Porque se você colocar por tipo de material, esses 4 materiais que fazem sentido para esse tema não vão estar juntos, vão estar separados. Então, é importante saber pensar nisso, né? Nas maneiras de organizar a informação. Porque tudo é organização de informação. E cada vez mais, né, na medida em que as IAs tomem conta das coisas, essa é a habilidade distintiva. Saber organizar e qual critério usar para organizar. Ele depende da sua responsabilidade, da sua necessidade particular enquanto ser vivente. A IA não vive. Introdução às artes. Qual arte te chama mais atenção? Música, pintura? E aí puxando algumas mais modernas, né? Filmes, jogos, né? Artes clássicas ou pop? Quais gêneros, etc. Traz para si mesmo um histórico seu com essa sua arte favorita. Quais obras os autores mais chamaram a atenção ao longo do tempo? Que é o que eu falei, né? Acho que foi na segunda questão de formação imaginária. O que nesses autores ou obras te chamou a atenção? Mais te chamou a atenção? Essa escolha faz sentido diante do momento que você está vivendo na época ou não? Não faz sentido. E por que não faz? E por que faz sentido ou não faz sentido? O que você acha que faz uma obra artística durar no tempo? Essa pergunta é importantíssima. Os memes vão durar no tempo? Existem memes antes da internet? Ou algo equivalente a memes? O que os memes dizem da vida de uma geração? Você vai pensar que surge meme o tempo todo, né? Mas então muitos memes daqui a pouco você não vai conhecer, né? Porque são das gerações mais novas. Né? O que é que isso diz da gente? O que é que isso marca na gente? Qual a diferença de uma geração para outra no sentido dos memes mesmo? Experimente um pouco o histórico das artes. Como aí eu dou a sugestão do link, né? Que você bota 100 músicas Carpo no Google, você acha esse link. 100 músicas por Otto Carpo no livro de ouro da história da música. Que é... Não achei. Eu tinha aberto aqui e vou abrir de novo. É esse link aqui. É Parresia da Arte. 100 músicas por Otto Carpo. Você vai ver aqui a lista e você vai escutar algumas, né? Você pega, sei lá, uma dessas missas, né? Ou são missas, né? Daqui a pouco você pega... Não precisa ouvir todas, só para ter uma experiência. Você pega a cantata número 106 de Bach, sei lá. Pega Extra Harmônico de Vivaldi. Daí você pega... Deixa eu ver... Cadê? Pega Mozart, no quarteto de cordas em Ré menor. Deixa eu ver... Um exemplo, né? Pega um Schubert. Caminhante, sei lá. Uma Chopin. Scherzo. Melhores preludes. Você pega uma de Wagner. Uma ópera de Wagner. Você pega... Quem é que você pega? Eu tô gastando muito tempo aqui de vocês. Pega Mussorgsky. Brahms eu nunca ouvi nada. Enfim, aí vai ver os... Eu queria pegar um moderno pra vocês verem. Tchaikovsky. Pega Tchaikovsky não. Mas cadê? Schoenberg. Você pega o Schoenberg. Pega Debussy. Pega Stravinsky, eu não vi. Enfim, pega Ravel. Não sei o que é. Ravel. Villa-Lobos. Enfim, você vai pegar umas 5. 6, 7. Só pra experimentar. E perceber, aprender a ter um senso da história. O que aconteceu ao longo do tempo. A história de qualquer arte é o processo de desenvolvimento de novas técnicas. Ou de retomar as técnicas antigas e, enfim, desenvolvimento delas. Novas formas de juntá-las, etc. E novos encaixes. Né? O estado atual, né, tenta juntar as várias artes, os vários países e formar um grolado aí que dê para encaixar tudo. Você classificaria as artes de modo diferente quanto à sua função, né, em relação ao que eu coloquei aqui? Por fim, coração. Pegue um tema que seja mortalmente do seu interesse. O que esse tema representa para você? Como esse valor foi construído em você? Em outras palavras, o que você defende ao defender o tema? Você diz, eu sou de esquerda, eu sou de direita. O que esse tema representa para você? Ou seja, quando você defende ele, você está defendendo quem? Está defendendo o que? Na sua vida, na sua história, no seu histórico de familiar, etc. Quem você está defendendo? Quem você está atacando? Às vezes é atacando, às vezes é defendendo. Como que esse valor foi construído em você? De onde ele veio? Como é que ele nasceu?
Existe um lado proeminente de oposição que você conhece no tema, ou seja, você, sou de esquerda, então à direita, ou então, sou católico, então protestante, ou o muçulmano ou o ateu, o que você achar melhor de pegar. Você consegue imaginar a pessoa que defende esse tema com o mesmo realismo com que você se imagina no livro anterior, né? Ou seja, tente pensar na pessoa como se ela tivesse plena razão em estar defendendo aquilo que ela defende. Essa razão vem de onde? Como é que ela funciona? Como é que isso foi formado nela, da mesma maneira que a sua foi formada em você, de maneira, vamos dizer, histórica. Perceba isso na pessoa. Se você perceber isso, fica mais fácil organizar os argumentos. Se nós fôssemos oniscientes, seria possível conhecer a verdade de cada tema, de cada coisa parecida de maneira completa. Não somos. E aí, sim, existe uma tonelada de verdades que somos capazes de admitir. Algumas simples, outras complexas. Você poderia listar verdades simples que você pode ter um alto grau de certeza? Não vou dar exemplo. E verdades complexas. Então, cuidado na hora de escolher as palavras, porque a ideia é deixar o mais preciso possível. O que você realmente pode afirmar como verdade. Não o que você acha que pode ser afirmado como verdade. Mas o que você vai dizer, não, isso aqui não tem como contradizer. Quarto, nós não somos oniscientes, beleza. Então, o quanto podemos realmente conhecer de um tema? Quais fatores precisam ser vencidos e como vencê-los na prática? E se não for possível vencê-los, como lidar com o problema da falta de onisciência? Fala sobre algo. Se a gente não tem como saber de tudo, como é que a gente lida com isso na prática? Se a gente vai falar sobre alguma coisa, mas não vai saber tudo sobre o tema. O que é que isso gera? De onde isso vem? Por que é que isso é assim? E como remediar em alguma medida? Se é possível remediar. Né? E por fim, qual a relação entre sinceridade e verdade? Tá aí. Você faz os que quiser, quando quiser. O e-mail, de novo. Vou colocar aqui para quem quiser dar uma olhada. Pode mandar para cá, né? viniciussilvalesser@gmail.com. Recomendo experimentar. Você não precisa escrever, entendeu? Só abrir um pouco, pensar um pedaço. Não precisa ser mais que alguns minutos, 2 minutos, só para você pegar uma ideia. E essa semana vai ser só esse vídeo. Mas lembrando, tem o vídeo do sumário, como é que eu chamo? Atalho, né? Que tem um sumário dos vídeos que eu ainda não liberei, mas que já estão aqui no canal. E enfim, vocês podem ir assistindo à medida que acharem que vale a pena adiantar. E é isso, né? A semana que vem continua com os vídeos, né, que eu vou postando. Eu não gravei nenhum novo ainda. Quando eu gravar uns 2 ou 3 eu vou e faço um novo atalho. E é isso, espero que estejam gostando. Qualquer coisa, de novo, fica à disposição. Sim, por fim, a questão da tratada de inteligência que eu ia falar, né? Essa coisa da categorização, né, de Platão. E você pode pegar, por exemplo, uma obra de literatura, né, como sendo parte de uma caixinha. Só vou falar sobre isso, rapidão. Parte de uma caixinha, que é a literatura. Que é parte de uma caixinha, que são as artes. Que é parte de uma caixinha, que é, digamos, a imaginação humana ou a cultura humana. Que é parte de uma caixinha que a gente pode dizer que são a possibilidade criativa do ser humano. Quanto mais você entende a possibilidade criativa do ser humano, ou seja, você toma aquele objeto artístico para ir subindo em graus de abstração, mais, né, várias portas são abertas na sua inteligência e na sua capacidade de compreensão das coisas. Então, em alguma medida, né, é por isso que eu coloco, por exemplo, né, a técnica acima das questões do espírito. Porque as questões do espírito, ao classificar a literatura, ela é essencial, ela é importante na vida concreta, mas quanto mais você consegue tomar posse de um discernimento da técnica, mais você se aproxima desse ponto de onde nascem as artes e onde nasce a cultura. Esse ponto, por sua vez, é o ponto da inteligência humana. Eu tenho um vídeo sobre isso, não vem ao caso agora, mas vale a pena você tentar atingir esse ponto, cada vez com mais precisão e autoridade para si mesmo. Não é autoridade, é reconhecimento, é a melhor palavra. Mas é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer coisa fica à disposição. E e-mail. Até os próximos vídeos. Tchau.